Bom dia, vamos dar início então à mesa de encerramento do 4º Congresso da Abrande. É uma mesa que a gente avaliou como bastante importante, que é uma mesa que fecha com alguns representantes dos policymakers, dos fazedores de políticas do Brasil, e eu acho que é e de outros países, que eu acho que é uma discussão que vai ser bastante rica. Eu já gostaria então de convidar os palestrantes, o Dr. Edward McRae, professor associado, aposentado do Departamento de Etnologia e Antropologia da Federal da Bahia e pesquisador associado do Centro de Estudos em Terapia e Abuso de Drogas, CETAD. Ele está aí? Não? Então vamos chamar ele lá. Professor Dartil Xavier, professor da Unifesp, um dos fundadores da Abrande e diretor do PROAD. Dr. Vitor Maximiliano, secretário nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, defensor público de São Paulo, conselheiro e vice-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 2012-2013, procurador do Estado de São Paulo entre os anos de 94 e 2006, com atuação na área de ciência jurídica, subdefensor público-geral do Estado de São Paulo, 2006-2009, 2012 e 2013. Ele tem um longo currículo que eu ainda não terminei aqui. É coordenador da Assessoria Jurídica da Defensoria Geral de São Paulo, membro do Comitê Estadual de São Paulo do Direito à Saúde, do CNJ, presidente da banca examinadora do 5º Concurso Público de Ingresso de Carreira do Defensor Público do Estado de São Paulo, prêmio Inovare na categoria Defensoria Pública nos anos 2009 e 2010, mestre em Direito pela PUC e professor universitário. Obrigado, professor. Então, o professor Edward já foi apresentado, está compondo a mesa também. Senhor Oscar Gomes Trindade, vice-ministro da Educação e Cultura do Uruguai, licenciado em Pedagogia, com 22 anos de exercício de magistério, membro da Junta Nacional de Drogas do Uruguai. E Paula Vale Andrade, Divisão de Informação e Comunicação, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências do Governo de Portugal. Então, apesar da importância das pessoas que estão aqui e do tema, infelizmente, a gente tem uma questão de tempo que eu gostaria de que fosse estendido. Nós tivéssemos muito mais tempo do que nós vamos ter aqui, mas eu acho que, para um início de discussão, acho que a gente já vai poder refletir e discutir bastante coisa. Então, nós vamos ter um tempo de 15 minutos para cada expositor, e para a gente ter tempo também para as pessoas se colocarem e fazer uma discussão com a plateia. Gostaria de convidar, então, para o início da palestra, o professor Edward McRae. Alô? Sim. Bom, eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite para participar aqui dessa extremamente prestigiosa mesa, com ótima companhia em que eu me encontro. Bom, eu vou falar como um velho hippie. De fato, eu estive em São Francisco, no verão de 1967, e onde eu fumei minha primeira maconha. Depois eu levei as notícias
para a Inglaterra, onde eu estudava na época, e lá, assim, participei, assim, com toda essa influência, né, da Primavera do Amor, etc., na versão inglesa, com direito a ácido, com direito ao equivalente do Woodstock que teve lá, etc. Então, essa daí foi um período que foi muito importante para mim e para toda a cultura mundial, não é? Na Inglaterra, nessa época, em 67, quando eu fui para os Estados Unidos, recém-chegado na universidade, a gente ia para a universidade de blazer, de gravata e de calça de tergal. Era mais ou menos o uniforme. Em 68, eu estava de batinha, sininho, jeans e andando descalço no frio de Brighton. Mas, bom, esse era o meu caso. Mas hoje, olhando aqui, não é, a gente vê, assim, só pela forma que as pessoas se apresentam, não é, a grande mudança cultural que aconteceu, não é? E as referências que nós temos são muito ainda influenciadas por esse grande momento, essa grande virada cultural que ocorreu, assim, que a gente normalmente fala 68, em diferentes lugares, foi em diferentes épocas. E uma coisa que eu trouxe disso daí foi um inconformismo com o que na época eu via como uma rigidez, uma hipocrisia da sociedade e que até hoje eu continuo a me irritar com coisas que eu acho que são hipócritas, que são formas de representar mal ou escamotear a verdade. Eu, assim, vindo de toda essa trajetória, eu fui militante gay, eu fui militante anti-AIDS logo no início, eu fui militante pela redução de danos e hoje eu sou militante antiproibicionista. Tudo isso eu faço assim junto com meus trabalhos acadêmicos, eu sou também professor, etc, etc. Não é? Eu sou assim um velho hippie que tomou jeito, eu acho. Bom, eu digo isso, né, só para colocar mais ou menos da onde eu falo e porque eu vou falar umas coisas meio um pouco pessimistas, né? Porque eu penso que ao se olhar as perspectivas, né, o futuro, né, as perspectivas a partir das dinâmicas internas da cena política brasileira, eu não vislumbro grandes possibilidades de mudança nas políticas públicas sobre drogas no futuro próximo. Isso, bom, diversos pesquisadores e agentes políticos têm relatado um distanciamento ocorrido durante a administração Dilma das práticas de Lula, especialmente na atenção dada aos movimentos sociais. Isso daí, realmente, eu tenho sentido isso muito forte. Eu me senti muito envolvido em várias coisas durante esse período Dilma. Lula. Eu fui representante do Ministério da Cultura, participei de CONAD, não sei o quê, mas isso daí é eu, não é? Mas havia, nessa época, um sentimento de que as coisas estavam mudando, a gente podia discutir coisas, a gente chegou a participar de um GT do CONAD para discutir possibilidades de mudança nas leis, indo numa direção assim em que a gente... Lá dentro, a gente falava de antiproibicionismo, sabe? Era uma coisa bastante viável de se falar isso. A gente sabia que teria problemas sérios com o Congresso, não é? Para levar essas ideias adiante. Mas era uma coisa que a gente discutia. E havia muito otimismo. Hoje em dia, eu sinto que os movimentos sociais, e não sou eu só eu que falo isso, de jeito nenhum,
que os movimentos sociais estão tendo as portas barradas. A gente vê o movimento indigenista, meio ambiente, e o movimento anti-AIDS, né, tem sofrido muito. A gente pensa hoje que há um crescimento da infecção pelo HIV entre jovens gays. E é impossível se conseguir que haja uma grande campanha esclarecedora direcionada a essa população. Não tem. A gente se tentou, mas não tem havido realmente uma campanha voltada para esse público, que é o público que precisa, né? Mas isso daí a gente vê, parece que há uma troca, né, que está sendo feita nessa busca de governabilidade. A atual administração relegou essas questões voltadas ao que a gente pode chamar, digamos, de costumes, né, como uma coisa menos importante e moeda de troca para conseguir apoio de setores conservadores e muitas vezes religiosos. Então, eu parto assim dessa constatação que nós estamos numa situação difícil no momento. Se nós formos ver essa questão da verbas sendo dadas para comunidades terapêuticas, quando assim o sistema SUS e com os centros, os CAPS-AD, desculpa, que aqui em Salvador nós estamos, assim, acho que temos 3 CAPS-AD, uma coisa assim, e todos eles tendo problemas, não é? E etc, etc. A gente precisa desse dinheiro que seja investido em lugares que seguem normas científicas, laicas, etc. Bom, não vamos entrar nisso porque é uma questão já muito conhecida. Bom, e também outra questão. Continua-se, aí as autoridades, não é, aí estamos falando também dos políticos da Assembleia, da Câmara, que além de continuar, eles considerando cerveja como alimento, não bebida alcoólica, essas autoridades continuam a apoiar de diferentes maneiras a indústria de bebidas, especialmente a cervejeira. Já se falou aí nesse absurdo que é essa Arena Itaipava, aqui em Salvador, e não é tão absurdo, mas é uma questão que a gente tem que pensar, a maneira como se faz o carnaval aqui na Bahia, em que é um momento de grande divulgação de propaganda cervejeira e de venda de cerveja de uma forma completamente indiscriminada. Finalmente, a gente deve pensar também no aumento do encarceramento que vem ocorrendo nessa última década, que afeta principalmente jovens negros e pardos das periferias das grandes cidades, essa população extremamente vulnerável e que está sendo morta de uma maneira assim, assustadora. Então, eu acho que nós estamos numa situação bastante preocupante. Um dos trunfos apresentado pelo atual governo é a criação de uma nova classe média, né? E aí, nesses últimos meses, a gente tem visto uma série de tumultos sociais que refletem o descontentamento dessa classe recém-saída da miséria, que, insatisfeita com suas conquistas, exige mais. Não é essa questão do transporte, não é a centralidade que adquiriu essa questão do transporte nessas manifestações, não é? É claramente isso. São as pessoas que achavam que iam conseguir chegar lá, mas descobrem que lá também não é essa maravilha toda, né? Então, há todo esse descontentamento que a gente
não veio acabar, não veio embora, né? Parecia, a gente está acostumado que, às vezes, tem aqui em Salvador, a gente já teve várias revoltas do Buzu e coisas assim, mas depois de um tempo arrefece. Mas os protestos estão continuando e creio que eles vão continuar. E agora nós vamos entrar nesse próximo ano, em que o Brasil vai ser foco de grande atenção mundial e também vai haver as eleições. Então a gente pode ter certeza de que esses protestos vão continuar e se tornar cada vez mais visíveis. E o que me preocupa no momento, o professor Carlini, ele começou esse congresso, não é? Mostrando umas fotos terríveis, não é? De truculência policial com os cidadãos. E isso daí é uma coisa que, para mim, mexe muito. Eu sempre, desde sempre apoiei o PT e grupos assim que eu vejo como progressistas, mas eu não esperava que, depois de muitos anos dessas pessoas estarem no comando, a gente iria ter um recrudescimento da violência policial, como a gente está vendo. Essas armas supostamente não letais são extremamente danosas e, bom, eu fico revoltado de ver meus alunos, que são pessoas de bem, irem se ajoelharem no início dessas manifestações, em frente da polícia, e receberem balas de borracha, receberem gás lacrimogênio, esse gás pimenta, esse spray pimenta, gás lacrimogênio, toda essa forma nova de enfrentar a população. Isso daí eu acho extremamente preocupante, e quando eu vejo a televisão nesses últimos dias, eu me sinto um pouco à vésperas de quase uma espécie de golpe, um golpe policial. Deus nos livre. Eu estou preocupado com esse ano que vem. Bom, e aí? Na questão, o que nós podemos fazer nessa questão que nos interessa sobre as drogas, não é? Perante uma situação em que a gente vê muita dificuldade em mudanças na legislação para um lado mais positivo, né? Há muita probabilidade que hajam mudanças de uma direção bastante draconiana. Então, eu sempre disse que o que a gente tem que fazer é um trabalho de formiguinha. Não é? O grande público, mesmo durante essas manifestações, não houve nenhuma reclamação a respeito das leis de drogas. Não houve não foi uma coisa que chamou atenção, demandas antiproibicionistas. Não é? A gente sabe, o público está ainda muito influenciado pelo pânico moral instituído pelos meios de comunicação, que apresentam uma visão bastante distorcida, não é? Da realidade do uso de substâncias psicoativas. Essa questão do enfrentamento ao crack, como se falou uns tempos atrás, inicialmente a maneira de lidar com o crack, não é? Aí a gente já vê uma forma errada de pensar sobre o assunto. Não é enfrentamento a uma determinada droga. Você tem que fazer um enfrentamento à desassistência, à falta de uma rede realmente eficaz, capaz de lidar com problemas que as pessoas possam ter com as várias drogas, inclusive com a mais perigosa de todas, que é o álcool. Bom, então, eu acho que nós temos que continuar falando. Eu acho que este congresso é o tipo de coisa que é importante que se faça. Desde que eu comecei nessa minha militância, já houve uma grande mudança
entre os técnicos que lidam com usuários de drogas, que eles mesmos precisaram ser levados a pensar de outras maneiras sobre o assunto, né? Quando eu comecei essa militância lá por volta de 87, 88, num lugar como esse, não pegaria nada bem você falar sobre antiproibicionismo. Hoje em dia, já é uma coisa que se discute facilmente e tem muito apoio. Eu vou terminar, desculpa. Bom, então, eu acho que a gente tem que usar os meios a internet. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção para a forma como esse presente regime é racista, é criminalizador da pobreza, e ele precisa dessa guerra às drogas como uma forma de se fortalecer. É uma maneira de você continuar dominando as áreas que estão habitadas pelos setores excluídos da população. E eu acho que é difícil a gente pensar que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, em nível internacional, vão abrir mão dessa importante ferramenta de controle. Então, o que a gente pode fazer é falar, falar, falar e tentar mudar a cabeça das pessoas. Obrigado. Desculpe ter passado o tempo.